Glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. E você está perdendo a oportunidade da glória a Deus. Ele que é a esperança da igreja, o dono da igreja, o pastor da igreja, o provedor da igreja, o protetor da igreja. Aleluia! Ele é o proprietário legítimo da igreja. A ele honra, glória, louvor, a ele barulho pentecostal, porque dele é o reino, a glória e o poder para sempre. Oh, glória a Deus. Abra a Bíblia. Daniel capítulo 5, versículo 24 ao 28. É o texto que vou tomar como ponto de partida. Daniel 5, 24 ao 28. Foi a palavra que o Senhor me deu no último culto do ano passado. A palavra que eu pedi e o Senhor me comunicou. E foi a palavra que eu comuniquei no último culto de 2018 e no primeiro culto de 2019. Por isso quero tomar esta palavra, glória a Deus, para ponto de partida. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém. Abra a Bíblia, glória a Deus, e fique ligado agora, porque é hora da palavra de Deus. Quero dizer-lhes que esta noite a minha ministração ou palestra, como queiram chamar, é na realidade uma conversa aberta e franca. É uma palavra pastoral sobre a visão da igreja, sobre as propostas que temos para a sequência desta obra. É uma palavra que vou buscar comunicar aquilo que acredito ser o pensamento de Deus e o desejo de Deus para cada um de nós. Mas também é uma palavra onde eu vou tentar expressar o desejo e a vontade minha como pastor, alimentando o sonho de uma igreja que eu gostaria de ser, não de ter, de ser. Então, esta palavra é muito importante, porque é um diálogo franco do coração de Deus e do meu coração para o seu coração, para os nossos corações nesta noite. Daniel 5, quem achou, diga amém. Versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou, ou deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Repita comigo antes de você se assentar: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, contou Deus. Tekel, pesou Deus. Pérez, dividiu Deus. Por último, repita os verbos:
contou, contado, pesado, dividido. Outra vez, contado, pesado, dividido. Cumprimente seu irmão antes de você se assentar. Profetize na vida dele e se assente dando glória ao nome do Senhor. Contado, pesado e dividido. É uma palavra profética para este novo tempo. Creio que há uma consciência geral da liderança de que estamos entrando numa nova fase da história da nossa igreja. Daí eu dizer que esta é uma palavra profética para este novo tempo. Esta palavra, em suma, fala de um balanço geral para um novo ciclo profético. Deus abre aspas na história. Deus põe ponto e vírgula na história. Deus muda o curso da história humana com o fato de Daniel capítulo 5. Por isso é um balanço geral para um novo ciclo profético. E partindo deste princípio, eu quero chamar a sua atenção como líder, como liderança, para que todos nós entendamos uma coisa: que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para reestruturar, para recuperar, para recompor uma situação, para se reinventar, que é uma palavra mais moderna, para se reinventar. E nós, brasileiros, temos no sangue uma tradição de empreendedorismo. E isto é bênção diante desta realidade. Este novo tempo é um tempo de readaptação, é um tempo de reaprendizado, é um tempo de um balanço geral na nossa vida. E todo tempo desta natureza, com esta estrutura, requer uma transição cuidadosa. Nem uma fase passa para outra, nem um ciclo encerra para começar outro, sem que haja uma transição. Há poucos dias atrás, nós elegemos um novo governo, um novo presidente. E após a eleição, se instalou um tempo de transição de uma equipe do novo governo ou do novo presidente eleito com a equipe que estava no comando, para que houvesse a troca das figurinhas, o entendimento da máquina pública, e assim o novo governo tomasse noção do que estava tomando nas mãos para poder tomar as suas iniciativas de sequência. Então todo novo ciclo requer uma transição. Eu falei isso no começo desse ano e também no final do ano, que o Brasil passava por uma transição. A nação está vivendo uma transição, com um novo governo, com uma nova administração. E é uma época atípica no país, com muitas surpresas, que confundiram os próprios especialistas, que dão diagnóstico
do que é que vai acontecer na área política, econômica e todas as outras áreas. E há até aqueles que se alvoram tentando prognosticar as questões espirituais e sobrenaturais. A nossa denominação, Assembleia de Deus do Brasil, com 107 anos, caminhando para 108 anos, neste junho de 2019, também vive uma transição, no que tange a sua liderança, no que tange ao seu comando. Agora, daqui a alguns dias, em abril, nós vamos estar em Belém do Pará, líderes do Brasil todo, discutindo uma Assembleia de Deus nesta nova fase. Por isso vamos ter a Assembleia Geral extraordinária, junto com uma ordinária, porque vamos rever algumas situações estatutárias e regimentais. Então, todo o tempo de transição envolve tudo isso. E a nossa igreja em Santana não está isenta desta realidade. Esta capacitação ministerial e a própria palestra que eu estou dando hoje, estou começando a capacitação hoje, dá conta desta realidade transacional, desse período de transição, deste encerramento de um ciclo para o começo de um novo ciclo, como os irmãos vão entender ao longo desta capacitação. E eu diria mais, a minha própria pessoa como pastor da igreja, vivo uma transição que eu vou tocar dentro de instantes. Por isso, irmãos, aleluia, é que esta palestra teve como proposta mostrar a visão pastoral para a igreja. E estamos aqui reunidos com líderes, com cabeças pensantes, com gente que está desde o púlpito até na porta, nas congregações, no tempo central, repartido em todos os segmentos da igreja. Porque é a partir deste comando, desta liderança, que a gente pode implementar com segurança, com tranquilidade e com sucesso toda a transição para um novo ciclo que nós acreditamos que vai ser bênção de Deus para a nossa vida enquanto igreja. E se for bênção para a igreja, automaticamente é como um efeito dominó. Vai ser bênção para cada família, vai ser bênção para a cidade de Santana, vai ser bênção para o Brasil, para o Amapá, para o Brasil e para as nações, porque quando a igreja se movimenta, o céu e a terra se movimentam também. Foi Jesus que disse: o que vocês ligarem aqui, eu digo amém lá em cima. O que vocês desligarem aqui, eu também desligo lá em cima. Então, os passos da igreja na terra, elas têm consequências generalizadas, porque, aleluia, a igreja está na terra, mas a sua cabeça está no céu, glória a Deus, e todo comando vem de cima, e tudo que vem de cima é coisa boa para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 7:12 tem um texto, tem um versículo que diz assim, anote, consulte sua Bíblia também, glória a Deus. Hebreus 7:12 está escrito: mudando-se o sacerdócio, muda-se também, quem sabe o resto? A lei. Glória a Deus. Estou tomando esse texto para uma abordagem mais direta desta visão pastoral ou sacerdotal. Primeiro, identificar aos líderes que estão aqui, da gente compreender perfeitamente o texto bíblico, porque eu já vi muito pastor, até pastor daqueles que a gente apelida 5 estrelas, usar o texto erradamente, ou fora do seu contexto, mostrando que todas as
vezes que a igreja recebe um novo pastor, muda tudo lá. Esses dias eu postei, eu transferi esse dia não, já faz uns 6 meses que eu entreguei a igreja da Fazendinha ao pastor Climário, que está aqui. E é disso que eu estou falando. Tem pastor que diz, não, eu cheguei agora na igreja, então tem que mudar tudo. Quem era não é, quem não era vai ser. Não é assim? Tem líder também nos departamentos seguindo a mesma linha. O dirigente chega na congregação, não, aqui quem manda sou eu agora. Tudo que aconteceu aqui era do dirigente passado. Daqui para frente mudou o sacerdote. A lei vai mudar. Então por isso é bom que eu citei o texto para explicar aos irmãos que o texto não diz isso. Primeiro eu quero que você olhe para o texto e veja que há uma diferença entre sacerdote e sacerdócio. Sacerdote é uma coisa, sacerdócio é outra coisa. Dentro do contexto histórico e bíblico, o texto está falando da mudança de dispensação. Está falando de uma mudança da lei para a graça, do tempo da lei para o tempo da graça, para a dispensação mosaica, para a dispensação do Evangelho de Cristo. O texto está falando do sacerdócio levítico e do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote de Cristo. Não está falando de uma mudança de um sacerdote, está falando da mudança de um sacerdócio. O texto está falando de um sistema que passa por uma metamorfose, sem perder o seu foco e os seus princípios. É a visão do sumo sacerdote que delineava a linha administrativa e espiritual do povo de Deus. Se você ler a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, que fala deste período, você vai entender que tinha muitas questões administrativas e até jurídicas, legais em Israel, que dependia do tempo de vida do sumo sacerdote, que perduravam até ele estar com vida. Então isso é importante para a gente entender este texto. Glória a Deus. Nós estamos passando por uma transição. Nós não estamos mudando de igreja, de sistema, de denominação, de tradição, de visão. Não, nós estamos passando por uma metamorfose com a finalidade de aperfeiçoar, de crescer melhor, de se estruturar melhor, de fazer melhor o que estamos fazendo para Deus. E isso tem propósito de corrigir nossas falhas, de atacar nossas brechas e tapá-las. Glória a Deus. Então é por isso que esta metamorfose, ela é uma transformação que não perde o seu foco e o seu princípio. Tudo que nós vamos fazer na igreja de renovação, de reestruturação, de recomeço, precisa manter-se fiel à linha da palavra de Deus, ao pensamento e à vontade de Deus para a nossa vida e para a obra que nós estamos fazendo para Ele. Dia 14 do mês passado, que ainda não tem nem um mês, nós tivemos uma festa aqui, onde a igreja celebrou o meu aniversário. Quem estava aqui nesse dia? Só os que estavam aqui, levanta a mão que eu quero ver. Lá em cima. Quem não veio nesse dia? Quem não veio? Vocês estão me devendo os presentes. Dá um desconto para vocês, porque eu viajei logo em seguida. Viu, Silvio?
Estava aqui, meu irmão? Pois é. Deus me revelou agora que não estava aqui. Meus irmãos, aquela festa foi muito bonita. Eu quero parabenizar a equipe de organização. E aquela festa marcava algumas marcas importantes na minha vida. Por isso que ela foi organizada da forma que foi. Eu queria fazer, era 2 dias de festa, mas a organização não deixou eu fazer. Acho que eu vou voltar o meu e tento fazer de novo, mais uma festa, que tinha muita gente que ficou fora. Mas naquele dia, nós estávamos celebrando uma data importante. E no dia 1º do ano, de janeiro de 2019, eu completei 25 anos que assumi a igreja em Santana. Esses dias eu estava revirando as fotos com a Débora, nossas fotos antigas. Tem umas fotos que a gente, quando você quer ir, descontrair, vá ver as fotos antigas. Que é uma terapia importantíssima para desestressar. Glória a Deus. Você olha assim, pega a foto assim de 20 anos atrás. Aí você vai lá no espelho e se olha. Será que eu? Você desconfia de você mesmo. Não é verdade, irmão? Glória a Deus. E eu vi a foto esses dias do dia 1º de janeiro de 1994. Isso aí, você tem a data. A foto do pastor Toniel, tem 2 fotos. Uma que ele estava entregando a Bíblia, com um símbolo de transição de comando, porque ele era o pastor da igreja, interino. E a foto que ele está orando. Eu estou ajoelhado e ele está orando, e a igreja de pé orando. 25 anos à frente da igreja. E também são 25 anos que estou fazendo esse ano à frente da convenção. E isso, irmãos, deve servir para a gente olhar pelo retrovisor. Porque tem líder que só sabe olhar para frente. O carro dele não tem retrovisor, nem na esquerda, nem na direita e nem aqui em cima. Aqueles 3 espelhos que tem lá de fora, 2 lá de fora e um em cima da sua cabeça, que é motorista, isso é para você olhar para trás. De vez em quando você tem que olhar para trás, porque isso vai lhe dar segurança para prosseguir para frente. Porque se você quiser dobrar para a esquerda, você está indo, vou ter que dobrar aqui nesse canto, você pode dobrar sem olhar os retrovisores? Não, porque você coloca a vida de pessoas em perigo e pode colocar sua própria vida em fatalidade. Não é verdade? Então a liderança, o líder precisa ter retrovisor na sua embarcação, no seu carro, na sua aeronave, não importa como é que você está caminhando, na sua bicicleta, pode ser até na costa de uma tartaruga, você tem que ter retrovisor. E eu quero te dar algumas informações aqui do que é que eu penso desses 25 anos. Se eu fosse definir esses 25 anos com algumas palavras, eu diria: compartilhamento, preparo, investimento. 3 palavras para começar. O líder precisa fazer isso. Compartilhar. Quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, a igreja só tinha um pastor auxiliar. Era o pastor Benedito Pires, que foi consagrado naquela convenção que me mandou para cá. Em novembro, e eu vim para cá em janeiro. Cadê o pastor Benedito? Onde é que ele está?
Quando o pastor Benedito botar a cadeira dele lá de fora, se ele estiver ouvindo aí, ele ouvir tudo que está sendo falado aqui. Lá está o pastor Benedito. Todo mundo conhece ele. Só tira ele de pastor auxiliar. Hoje nós temos aproximadamente uns 60. Líder tem que aprender a compartilhar. Líder tem que aprender a fazer discípulo. Aleluia. Para que se faz discípulo? Para que quando você sair dali onde você está, a obra não pare. Você está ouvindo lá na secretaria? Obrigado, pastor Benedito. Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Benedito. Você como obreiro, irmão, qualquer segmento que você esteja, Deus quer que você compartilhe, que você faça obreiro, que você faça discípulo, que você inspire gente a fazer o que você está fazendo, para que quando você sair, nada, não vai ter problema de continuidade, a obra vai prosseguir, porque Deus repartiu a tua unção com outros, a tua visão com outros, os teus sentimentos com outros. Agora é triste quando o líder sai e ele acha que os discípulos que ele fez é dele. Ele quer levar reboque. E puxando todo mundo. Eu estou mudando aqui da congregação A, eu vou para B. Vem todo mundo comigo. Foi eu que fiz esses discípulos aqui. Não tem líder assim, irmão? Dentro do viés educacional, eu tenho trabalhado ao longo desses 20 anos para trazer conscientização de crescimento para a vida de toda a liderança, para a igreja como um todo. Nós recebemos a igreja com 17 congregações. Se nós formos colocar as que estão fora de Santana, nós estamos chegando às 70. Nós recebemos as congregações todas de madeira e com um tamanho padrão de aproximadamente 7 por 14. As nossas congregações todas foram feitas agora de alvenaria, com exceção das que estão em áreas de machada, em tamanhos maiores e trabalhando a sua modernização. É a expansão das tendas, não só na parte de congregação, no vale, no templo central que nós fizemos, o novo templo, nas escolas, nos centros de recuperação, enfim, nessas ações de atividades sociais que a igreja tem trabalhado. Buscamos trabalhar também a integração e o reconhecimento desta igreja a nível estadual, nacional e internacional. E a igreja de Santana tem feito isso, tem esse dever de casa com muita precisão e além até do que era o seu dever de fazer como igreja local. Porque as igrejas que ligam à convenção, quantos pastores temos aqui de outras igrejas? Pastor Clemário, quem mais? Pastor Rômulo, tem mais algum pastor de outro campo? Essa igreja, a igreja de Fazendinha, tem o mesmo direito e dever na convenção do que a igreja de Santana. A igreja Maná tem o mesmo direito e dever na convenção do que a igreja de Santana. E é desse ponto que eu digo que a nossa igreja tem feito o dever de casa além do que tem sido pedido pelo Espírito. Mas isto tem vindo em retorno para nós do céu, porque Deus tem nos surpreendido em cada empreendimento
que a gente nem acredita que está fazendo. Quando eu falo da Casa Amanhecer para algum líder do Sudeste ou do Sul, eles ficam de boca aberta e alguns deles nem acreditam que eu estou falando a verdade. Que nós temos uma Casa Amanhecer numa das zonas mais caras de São Paulo, cuidando de pessoas com câncer. Tudo isso é expansão da tenda, o alargamento das cortinas. Implementando como bandeira maior desta igreja a obra missionária. E estamos crescendo cada ano neste mistério. O meu desejo é que um dia cada congregação tenha a capacidade de sustentar 1, 2, 3, 4, quantos missionários ela dizer que pode garantir. E a gente quadruplicar a nossa oferta e o nosso apoio de missões para o Amapá, para o Brasil e para o mundo. Porque a obra da evangelização é a obra primordial da igreja, prioritária da igreja. E eu já disse isso várias vezes, que a igreja pode fazer qualquer coisa que quiser, em qualquer área, educacional, política, social, filantrópica, enfim. Mas se ela não cumpre com precisão a obra da evangelização, ela está deslocada da sua posição. Ela está fora do plano de Deus. Porque o Senhor nos colocou aqui para fazer missões. Aleluia. Para pregar o evangelho a toda criatura e ensinar o evangelho a todas as nações. Aleluia. De expandir o reino do céu de ponta a ponta do planeta. E a gente pode fazer todas as outras coisas nessas outras áreas, mas sempre com o pano de fundo, o escudo ou a bandeira missionária. Amém? Tem que estar cravado o sentimento e a visão de missões em tudo que a igreja faz, em qualquer área, porque esta é a sua bandeira prioritária. Trabalhamos esses 25 anos também, irmãos, em algo muito difícil que muita gente não tem nem noção do que isso representa. A transição de uma igreja tradicionalíssima, em alguns pontos chegando até ao aspecto radical, para uma igreja tradicional, mas aberta para a modernidade, para a pós-modernidade, sem abrir mão dos seus princípios estruturados na palavra de Deus. E isto não é missão fácil, porque foi um desafio que eu encontrei na igreja, de um conflito de gerações. E o pastor precisa acomodar todos debaixo do mesmo guarda-chuva, honrando a todos, abrindo espaço para todos, ajudando a todos, para que todos permaneçam no redil. Porque quando o Senhor chama um líder e entrega um rebanho, Ele quer que você cuide, que nenhum se perca. Aleluia. Que nenhum pule a cerca, que nenhum deixe o redil. Mas isto é um trabalho laborioso, desgastante. Mas agora, irmãos, a partir deste novo tempo, além disso, há um elemento novo que nós queremos colocar aqui. É o discipulado. Nós temos falhado muito nesse aspecto. Porque nós temos uma garra, uma determinação de conquistar
trazer, de ganhar, mas não temos a mesma garra e habilidade de manter, de segurar. Nós não estamos batizando nem a metade dos que nós ganhamos, e isso é um pecado, é um crime diante de Deus. E todos nós, começando de mim aqui, todos vocês são líderes, até o último membro congregado à igreja. Todos nós temos esta responsabilidade, este dever, esta missão de ganhar e de cuidar. Nós temos que pregar, mas nós temos que discipular, porque os dois ides são dois ides: ide pregai e ide fazer discípulos. Então é ide pregar e ide discipular. A igreja tem que ganhar e tem que cuidar. A igreja tem que resgatar as almas, discipulá-las, fazê-las discípulos, para que elas façam outros discípulos, e assim ela vá gerando discípulos, frutificando no reino. Glória a Deus, porque a igreja foi colocada aqui para gerar filhos para Deus. Glória a Deus. Amém? Nós queremos prosseguir nessa nova etapa, nesta visão, em tudo que estamos fazendo, corrigindo o que temos falhado, ampliando o que estamos fazendo. Queremos fazer de forma mais dinâmica, mais motivadora e mais comprometida com o reino de Deus. E o nosso desejo é que esta igreja, é que todos nós, começando a liderança, tenhamos clareza do que significa esta mentalidade e esta visão de reino de Deus. No reino de Deus, senhores líderes, não tem espaço para o individualismo, não tem espaço para os grupinhos, para as elites, para os staffs, porque todos no reino são servos de Cristo e conservos um do outro. Servos de Cristo e conservos uns dos outros. Amém? Nós estamos no mesmo nível, no mesmo grau. O que nos difere do outro são responsabilidades, são tarefas, que para uns são mais e para outros são menos. Um tem um talento, outro tem 2, outro tem 5, e assim sucessivamente. Mas todos têm a missão de granjear talentos para Deus, de fazer o trabalho de Deus avançar e crescer. Nessa mentalidade de reino, nós somos uma família, somos um corpo, somos conservos uns dos outros. Nessa mentalidade de reino, não tem espaço para o eu, só tem espaço para o nós. Falamos muito disso, acho que foi 2017, né? 18, visão de reino. Visão de reino. Aqui não tem lugar para o eu, só tem lugar para o nós. Aproveite e fale aquilo que nós fazíamos quando eu ministrava sobre isso. Cumprimente seu irmão e diga para ele: aqui é nós. Cumprimente o da direita e da esquerda. É uma liderança sincronizada pela unidade, pelo respeito e pela comunhão. Este é o nosso desejo, este é o nosso sonho. Que cada líder que está aqui seja esse líder onde quer que ele esteja. Porque ser líder desta maneira aqui numa reunião como essa, de cúpula, é fácil, é prático, é interessante, mas nós temos que ser isso, é fora daqui, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso
local de trabalho, lá na nossa classe, escola dominical, lá no nosso grupo de jovens, de adolescentes, de irmãs, enfim, é lá na nossa congregação. Nós temos que ser esses líderes que vivem em sincronia, desenvolvendo esta unidade, respeito e comunhão, de um para com os outros e de todos para com Deus, porque desta forma a gente influencia e abençoa uma igreja que vai nessa mesma linha. Aleluia. E nós vamos potencializando a igreja, porque cada igreja começa a se espelhar no seu líder, no líder do seu departamento, começa a ver em nós referenciais para ser seguido, para ser imitado. Aleluia! E é isso que faz a igreja avançar, crescer e prosperar. Por isso que o alvo desta conferência de capacitação são os líderes. Quem é o alvo da conferência? O ministério da igreja e os líderes das funções, quem tem cargo na igreja, quem trabalha na igreja, quem desempenha alguma atividade na igreja. Por isso que essa conferência tem este público-alvo. Diga para o seu irmão, ou repita melhor o que eu vou dizer: Deus trabalha com líderes. Deus trabalha com líderes. Outra vez. Deus trabalha com líderes. Aleluia. Quando Deus quer usar alguém, Ele sabe onde encontrar, disse Lutero. Porque Deus trabalha com líderes. Todos os grandes momentos relevantes da história, não estou falando só da história bíblica e secular, da história da civilização, todos os grandes momentos relevantes da história começou com algum líder. Ele pode ter contagiado uma cidade, um estado, uma nação, um continente e o mundo, mas começou com um líder. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Leia a história do ativista negro Martin Luther King. Veja quando ele começou, ninguém acreditava nele, mas o trabalho que ele fez, a persistência que ele teve, como ele mesmo pregou no seu mais famoso sermão, eu tenho um sonho, o sonho que ele acreditava e que ele persistiu, está tendo resultados até hoje na era pós-moderna do século XXI. A América só elegeu Barack Obama por causa de Martin Luther King. Foi lá que tudo começa, porque senão nunca teria elegido um presidente negro. Deus trabalha com líderes. Todo movimento começa com um líder, seja movimento negativo ou positivo, sempre tem um líder. E aqui cabe uma observação. O diabo também sabe disso, ele trabalha com líder. Por isso que os movimentos negativos e nefastos da história começou com o líder que o diabo inspirou. Hitler podia ter entrado para a história como um dos mais célebres governantes do mundo, mas se tornou uma vergonha, um fiasco, porque deu espaço para o diabo trabalhar sua mente e mudar o rumo das suas propostas. Então Deus trabalha com líderes. Por isso, irmãos, líderes que estão aqui me ouvindo hoje, é muito importante e necessário que a gente aprofunde nossa mentalidade de reino de Deus. A liderança não nos torna maior, mas nos torna mais responsável. Nós temos que entender isso.
A liderança não nos torna maior, melhor, mais importante do que qualquer A, B ou C. Não, nos torna mais responsáveis. Por isso temos que entender que o púlpito aqui onde eu estou, não é lugar para eu me acostumar, mas é lugar para eu subir com propósito e responsabilidade. Líder não usa o púlpito para desabafar, para feriar o B ou C. Não adequa a sua mensagem para alfinetar quem quer que seja, porque ele sabe da importância sacramental deste ambiente, deste lugar, que foi consagrado para ser o palco do ecoar da trombeta de Jeová, de ensinar a palavra que muda vidas e que abençoa vidas. Por isso é um lugar de propósito e de responsabilidade. Quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, pastor Hugo, e veio um pensamento na minha cabeça. Eu não sei se é verdade, você pode avaliar, se você é bom. Eu acho que nós, os líderes, os pastores, principalmente os obreiros, os que usam o púlpito, não deveríamos nem sentar no púlpito se nós não estamos preparados para aquele momento. Aleluia. Se eu cheguei do culto, mas naquele dia eu não orei, eu não abri minha Bíblia, eu não tenho momento com Deus, é um culto de pregação, pode me chamar para pregar, eu nem peguei a Bíblia, passou uma semana, por que eu vou estar lá no culto esperando uma oportunidade? Irmãos, a unção que vem sobre a liderança, a unção de um líder, é uma bênção, mas impõe responsabilidade e nos coloca na linha de frente da batalha espiritual. Você ouviu o que eu lhe disse? É uma bênção ser um líder na casa de Deus, na obra de Deus, é uma bênção, mas esta unção impõe responsabilidade e nos coloca na linha de frente da batalha espiritual. É por isso, irmãos, dando um exemplo bem clássico disso. 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz que Samuel pega o chifre de azeite e derrama na cabeça de Davi, unge Davi, e o texto é claro, que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso é maravilhoso, não é verdade? Quem não queria isso? Todos nós queremos ter esta unção, este azeite, e ser possuído pelo Espírito Santo. Mas se você olhar daqui para frente, a Bíblia na história de Davi, dê uma olhada para trás e depois olha para frente, dê uma olhada no retrovisor e depois olha para frente. Davi era um moço pacato, simples, vivendo no anonimato do campo, cuidando de umas poucas ovelhas, tocando a sua harpa, estava nem preocupado com o preço do dólar, nem com o preço da gasolina, cantando seus salmos, compondo suas poesias, que até hoje nos inspiram. Aleluia. Até aquele dia que ele foi ungido. Aí você olha para frente, o que é que acontece na vida de Davi? Há uma reviravolta, há uma revolução, há um transtorno. Aquele termo lá de Atos, o povo acusando a igreja diante das autoridades, eles chegaram até nós e transtornaram o mundo. É virar de cabeça para baixo, é o sentido original. É pegar a mesa, a cadeira e botar de perna para cima. Foi isso que aconteceu na vida de Davi, depois da unção.
A sua vida pacata foi transformada literalmente no inferno. Porque a unção da liderança impõe responsabilidade e nos coloca na linha de frente da batalha. Glória a Deus. Tem um preço a ser pago, a ser conquistado. Por isso, irmãos, como líderes, nós precisamos aprofundar esse ministério que Deus nos deu, desenvolvendo com humildade, repita isso, humildade, simplicidade, e prudência. Humildade, simplicidade e prudência são as marcas fundamentais da vida do líder. Humildade, simplicidade e prudência é o tripé da liderança. E sabe por que isso é muito sério, irmãos? Porque a matéria-prima do líder, sabe qual é? O ser humano. A matéria-prima de nós, os líderes, chama-se, como é que chama? Ser humano. O ser humano. São pessoas, são vidas, pessoas racionais que pensam, que imaginam, que têm a sua maneira de ser, que têm a sua identidade, enfim. E é uma tarefa delicada lidar com gente, porque gente não é como animal. O animal, você faz barulho, ele se aquieta, se acomoda, dá uma lambada e ele vai logo buscar o rumo dele, não é verdade? Mas ser humano é assim? Aí a responsabilidade do líder, da liderança, desenvolver esta visão, este sentimento de reino de Deus. Aleluia. Jesus deixou claro várias vezes a sua tarefa, a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Servir. Ele foi claro: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida pelos pecadores. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 20, 26 a 28 está dito isso. Jesus veio para servir. Jesus, irmão, nosso exemplo maior, ele veio para servir. Ele veio para se doar, para se entregar. Ministério é isso, liderança é isso, é compartilhar, é doar-se, é pagar o preço que for preciso para honrar quem nos chamou, o mestre que nos chamou. Aleluia. E nos confiou as suas ovelhas. Irmão, quantos professores de escola dominical estão aqui hoje? Professores de escola dominical, levanta a mão aí. Professores, aquela classe que você tem todo domingo, pode ser 5, 10, 15, 30, 20, não importa. Nós vamos pensar em números, vamos pensar em pessoas. Aqueles alunos e alunas são ovelhas de Jesus, foram comprados pelo sangue do Cordeiro, tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são a menina dos olhos de Jeová. Você já parou para pensar nisso? Essa é a matéria-prima que o Senhor colocou nas tuas mãos para trabalhar. Por isso nós temos que servir com esta humildade, simplicidade e prudência. Nós temos que dosar todas as nossas ações com amor, com diligência, com dedicação, e fazer como para o Senhor. Amém? Diga para o seu companheiro que está dentro de você: não se empolgue. Cuidado com a euforia. Fale bem sério para ele. Diga para ele: viu? Essa é uma linguagem aqui do norte, né?
Aleluia. Glória a Deus. O que é que isso nos ensina? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Porque quem faz uma de cada vez, faz com segurança, faz com equilíbrio, faz com concentração, faz melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui cabe nós líderes aprender que nós temos que delegar, nós temos que compartilhar, nós temos que olhar os outros capazes de fazer. Aleluia. Aleluia. Nós temos que dar tarefa e acompanhar, e supervisionar, e ajudar. Porque tem gente delegando, é assim, ó. Aí, ó. Vem cá, Deus. Recebi uma tarefa lá do pastor. Eu vou dar uma parte contigo. Tive. No dia que eu vou prestar conta, eu quero que tu traga aqui para mim. É assim que eu te delega, irmão? É assim que a gente delega? Isso aí vai para a bancarrota. Eu tenho que delegar, mas eu tenho que acompanhar. Eu tenho que supervisionar. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que cobrar. Amém? Diga para o seu irmão, mais forte agora. Não use atalho. Siga seu caminho no passo do gado. Não, foi muito fraco. Diga de novo. Não use atalho. Siga seu caminho no passo do gado. Liderança é isso, irmãos. Aleluia. Os atalhos são perigosos. Eles facilitam as coisas, mas escangalham outras. No meu segundo campo, eu remava muito e andava muito a pé nas fazendas. E eu sempre ia com os irmãos quando eu atravessava as fazendas. Mas um dia eu disse, eu já te garanto, só eu. Eu peguei a irmã Lúcia e a Silvia no colo. E saímos pela fazenda para atalhar caminhos. Porque era 1 hora de andando na fazenda, por dentro das fazendas. Se eu fosse pelo rio, era umas 4, 5 horas no remo. Por isso, pegava a fazenda. E um dia eu me perdi nos atalhos. E a noite foi chegando. E eu fui ficando nervoso, mas estava dando uma de grandão lá. Dizendo que eu estava no comando de tudo. O coração da irmã Lúcia batendo mais forte. Mas foi desde esse tempo que ela começou a ter problema de coração. Para encerrar a conversa, nesse atalho, eu varei no lugar errado. Nós varamos no lugar errado. Varamos numa manada de bois. E tinha uma vaca atrevida, com um bezerrinho, mais valente ainda que um bezerrinho. E essa vaca partiu para cima de nós. Imagine o que é que você fazia, família, com a sua mulher do lado, com a sua filhinha primogênita no colo. Ela tinha uns 2 meses, mais ou menos, no campo aberto. O que é que você faria? É um filme, irmãos, que passa assim na cabeça da gente. Aleluia. 1001 ideias vem naquela hora. O que resolver, o que fazer? Porque se é só a gente é uma coisa, mas com um grupo é outra coisa. Principalmente um grupo indefeso, que é a esposa e a filhinha. Perigo dos atalhos. Não use atalho. A liderança não precisa usar atalhos. Aleluia. Nós temos que seguir passo a passo. Aleluia. Não queime etapa para o seu ministério, porque cada momento que você passa é importante. Deus está trabalhando. Deus não perde momentos. Olha a palavra que Deus deu para nós esse ano.
contado, pesado, dividido. Deus não perde o tempo. Deus está contando o tempo. Deus está apontando cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês, tudo que você está fazendo, Deus está apontando. Aleluia! Se você for no passo do gado, você vai chegar ao destino propósito. Por que destino propósito, pastor? Porque você tem um destino, mas você está debaixo da cobertura do propósito de Deus. Aleluia! O teu destino cumpre o propósito de Deus como líder. A plateia que está lá em cima, a maioria é jovem, né? Amém? Quantos jovens e adolescentes estão lá em cima? Levanta a mão que eu quero ver. Olha aí. Faz barulho de glória a Deus, de amém, de aleluia. Jovens, Deus não perdeu o tempo da contagem da tua vida. Deus está cuidando de cada momento. Deus está observando cada instante da tua vida. E tudo isso é importante para o teu currículo de líder cristão. Aleluia, porque Deus conta contigo não só para hoje, mas para amanhã, para depois. Aleluia, para influenciar gerações futuras. Aleluia. Por isso, não use atalho. Siga o passo do gado. Eu li uma pesquisa americana sobre liderança, obviamente liderança cristã, mas que com certeza serve para todos os tipos de líder. A pesquisa acusou que a maioria dos líderes que caíram na América, caíram nos melhores momentos do seu ministério, no auge, no apogeu, no despontar, no florescer. Caíram neste momento. Parece paradoxal, mas é real. As pesquisas sérias seguem dados científicos, não falham. Por isso que eu pedi para você repetir agora. Não se empolgue. Cuidado com a euforia. Porque às vezes essa nossa empolgação nos leva a atitudes precipitadas. A tomada de decisões que não deveríamos ter tomado. E aí, quando o caldo é entornado, é tarde para chorar. Como Esaú, que chorou amargamente, mas não teve a mercê de Deus, porque abriu mão daquilo que era mais precioso da sua vida por coisas fúteis, trocou título de primogenitura pelo prato de lentilhas cozidas. Quando a gente faz uma comparação disso, irmãos, literal, a gente só pode imaginar que foi uma loucura, porque o título era tão importante, além de todas as suas características humanas que lhe acompanhavam, mas tinha o mais forte, era a sua conotação profética, porque o título de primogenitura ligava Esaú direto com Messias, na linha messiânica. E é por isso que a Bíblia diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de... Mas quem era o primogênito? Era para a Bíblia dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas por que a Bíblia diz Jacó? Porque Esaú abriu mão por coisas fúteis do prêmio que Deus lhe deu. Líderes, vamos amar o ministério que Deus nos deu. Vamos desenvolvê-lo com vigilância, com diligência. Porque o sucesso empolga. E isso é natural.
Nós só temos que ter controle da situação e não deixar que o sucesso suba para a nossa cabeça, porque todo o sucesso que eu e você venhamos a ter, no fundo, não tem mérito nosso, é a misericórdia dele, é a graça dele, é o poder dele, é a bondade dele. Levante a mão para dar glória para ele. O sucesso gera vaidade, e a vaidade tem capacidade de nos desviar a mente e a visão do foco para o qual Deus nos chamou. Líderes bem-sucedidos são focados no que fazem para Deus, têm consciência da visão que Deus lhes deu e lutam para desenvolvê-la. E Salomão, que escreveu mais sobre vaidade, é o nosso exemplo clássico, porque ele tinha tudo para superar o brilho do próprio Davi, o rei de Israel, como seu filho que herdou o trono. Mas começou bem e terminou mal, porque deixou que a vaidade do seu cargo subisse para a sua cabeça e lhe levasse para atitudes e decisões precipitadas, tristes. Por isso ele escreveu um livro, repetindo várias vezes: vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Vamos ouvir Salomão, vamos ler mais como líderes os livros de Salomão, porque ele tem muita coisa para nos ensinar. Aleluia. Eclesiastes, Provérbios, Cantares, os livros que ele escreveu nos ensinam muito sobre esta liderança e o cuidado que devemos ter com o sucesso que ela nos traz. E o que dizer de Lucifer, o querubim ungido de Deus, o ser mais exuberante que Deus já criou entre toda a sua criação, que vivia sob o brilho das pedras preciosas, que se movia na sincronia da adoração dos louvores, como grande regente das miríades celestiais, mas que foi transformado no diabo, inimigo de Deus, condenado. Aqui tem pastores que foram conosco para a conferência Pastor Discipulando Pastor. Quem foi lá? Quais estão aqui? Temos alguns aqui. Nós ouvimos várias ministrações. Uma das ministrações que nós ouvimos falava sobre Satanás, a queda de Satanás. E naquela ministração, eu acho que foi o pastor Josué que ministrou, Josué Brandão. Ele disse uma frase que eu escrevi. Diz assim: nenhum líder caiu em qualquer pecado sem primeiro ter caído na vaidade. A vaidade é o pecado básico que desencadeia uma série de precipícios na vida de um líder que não vigia. Por isso, devemos ter cuidado com a questão da vaidade. Precisamos entender que estamos para servir, somos servos, nós somos dispenseiros. Esse é o nome que a Bíblia chama para os líderes da Bíblia, os líderes do reino: dispenseiros, mordomos, servos, diáconos. Tudo isto mostra a missão de Jesus, que veio para servir. Glória a Deus. Jesus, irmãos, orava muitas vezes sozinho.
E um erudito observou que todas as vezes que Jesus se afastou para orar sozinho, foi precedido por algum momento espetacular da sua vida, de aplausos humanos ou de um grande feito. E ele se retirava para orar. E ele fez a observação, sabe por quê? Porque Jesus era Deus, mas ele também era homem. Glória a Deus. Ele era de carne e osso, e passou por todas as tentações que nós os humanos passamos. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia em Hebreus. Tudo, todas as esferas. Jesus foi tentado. Aqui tem muito jovem. Jesus foi jovem, adolescente, jovem. Jesus foi tentado em tudo que o jovem, o adolescente, o adulto é tentado hoje. Ele não era diferente de nós. Ele foi tentado em tudo. Por isso que ele orava noites inteiras. Por isso que ele se dedicava a obedecer a orientação direta do seu pai. Que ele não usava o seu poder para benefício próprio, como o diabo queria forçá-lo a fazer. Se tu és o Filho de Deus, manda as pedras transformar em pão. Jesus nunca usou o seu poder, a sua autoridade, para o benefício próprio. Ele sempre usou para o benefício dos outros. Aleluia. Líderes, Deus te chamou para ser canal de bênção. Ser tu uma bênção. É esta a palavra de Deus para nós. Ser tu uma bênção. Deus quer te encher de bênção. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer avançar, crescer, despontar, ser famoso, ser grande, ser forte, ser poderoso. Mas tudo isso é para você ser bênção para os outros, é para você repartir, é para você compartilhar, é para você revelar o brilho do seu Deus. Como João Batista, convém que ele cresça e que eu, quanto mais, aleluia, você diminuir, mais ele cresce. Agora, se você quiser crescer, ele só vai apagando, ele só vai diminuindo. E quando ele apagar de vez, tu estás no mato sem cachorro. Tu é um zero à esquerda. Foi ele que disse em João: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Zero à esquerda. Zero à esquerda. Nada. Não vale nada. Não tem valor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como líderes, nosso dever de casa é aprender todo dia, transferir para quem de direito, para Cristo, a honra, a glória, o louvor. A honra, a glória e o louvor. É transferir todo dia para Ele a honra, a glória e o louvor. A honra, a glória e o louvor. A honra é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 2, 6, 2. E Hebreus também fala da honra do ministério. Hebreus 5, 4. E a honra é o primeiro mandamento com promessa. Quem pratica a honra, princípio de honra, vive debaixo de promessa divina. E quem vive debaixo de promessa não perde, não morre fora do tempo, não é derrotado, não é confundido, aleluia, não batalha sozinho. Glória a Deus. Quem está debaixo de promessa está seguro e vai chegar ao destino, vai cumprir a missão. Glória a Deus, porque quem fez a promessa é fiel e é poderoso. Aleluia. Quando Deus empenha a sua promessa, Ele jura por si mesmo. Está escrito em Deus. Porque a gente só jura por algo que é superior a nós.
E Deus olhou para todo lado, não viu ninguém maior do que ele. E para confirmar a promessa dele, ele disse: eu juro por mim mesmo. Aleluia. Porque não há ninguém maior do que Deus. O teu aval, líder, é Deus. Teu pistolão é Deus. Viva debaixo de promessa. Glória a Deus, o Senhor vai te honrar. Escute isso, que é muito forte. Nós, os líderes, não somos dignos da posição em que estamos, se não aprendermos a honrar quem nos elevou a ela. Deu para entender isso? É por isso que a Bíblia começa mandando honrar o pai e a mãe. Por quê? Por quê? Pastor Josué, sem teu pai e tua mãe, tu estaria aqui? Tu seria gente? Foi teu pai e tua mãe que te colocou no mundo. Foi teu pai e tua mãe que se consumiu contigo, que passou noite sem dormir, que passou perigo, que passou necessidades, privações, para tu ser o que tu és hoje. Aleluia. Então, seja quem você for, se você não honrar seu pai e sua mãe, você está no lugar errado onde você está. Você não é digno da vocação que está, porque você não aprendeu ainda a honrar quem te elevou para essa posição. E esse foi o grande problema de Satanás. Ele se empolga e se rebela por causa disso, porque ele olhou para tudo que lhe cercava, para tudo que ele era, para tudo que ele representava, para todos os anjos, mas esqueceu que quem lhe colocou ali foi quem lhe criou. Foi Deus. Foi Deus. Ele é um anjo, ele é criado. Anjos são criados. Aleluia. E quando ele se rebela, ele cai na condenação de Satanás. Aleluia. Eu quero finalizar. Por isso que eu disse que só uma palavra hoje, só de um tempo. Porque o tempo isso é possível. E a proposta era dar um enfoque da visão pastoral e daquilo que nós sonhamos para a liderança da igreja. Mas eu quero finalizar este momento voltando outra vez ao culto do meu aniversário. Aquele culto, irmãos, estávamos celebrando 60 anos de vida. Aleluia. Mas desses 60, eu dediquei 42 ao ministério. 2 anos como itinerante, evangelista autorizado, itinerante. E 40 anos pastoreando igreja. Mas também celebrando 40 anos de casado com a mesma esposa. Quero pedir um aplauso para a minha esposa. Fica de pé, irmãos. Bem forte, irmãos. São 40 anos caminhando juntos, andando perdido pelas fazendas, correndo dos bois, mas também disputando momentos alegres com 2 dias em Salinas agora no resort. E muita gente falou comigo que me viu lá em Salinas, né? Todo mundo falou comigo da viagem, só falou que me viu em Salinas. Ninguém me perguntou: pastor, como foi lá no médico? Porque eu tirei 10 dias e 2 dias e meio nós ficamos em Salinas. Mas os outros dias nós dedicamos para check-up médico e apoio para a nossa família. Com os pais da minha esposa,
estão bem velhinhos, não sabem, para minhas irmãs, enfim, são 40 anos de casamento, são 25 anos na frente da igreja de Santana, desses 40 de pastoreio, a maior parte de Santana já levou 25 anos. E mais 25 anos à frente da convenção estadual. Eu quero finalizar, irmãos, fazendo uma reflexão com vocês do meu testemunho. Porque eu queria fazer isso com muita cautela no dia do aniversário, mas o tempo não foi possível. A festa foi tão empolgante que fiquei tão empolgado que eu fui perdendo a linha de raciocínio depois no final. Mas também porque muita gente no final já não estava. Já não estava. E eu gostaria de pedir aos líderes que estão me ouvindo aqui da Igreja Santana, que você nunca esvazie um auditório antes da hora, a menos que tenha uma causa justificada. Porque isso não é postura de líder. Mas eu queria compartilhar o seguinte: eu penso que esse tempo todo no meu currículo, irmãos, me ajuda e me credencia a dar alguns testemunhos e de falar das coisas que eu tenho falado hoje, de algumas coisas que eu falei hoje, porque muitas delas eu aprendi apanhando, sofrendo na pele, pagando um preço que eu achava que eu não tinha capacidade de pagar, mas o Senhor me ajudou a pagar. Olhando pelo retrovisor hoje, eu tenho consciência que eu só cheguei aqui onde eu estou porque Ele me ajudou. Porque teve momentos que eu não caminhei sozinho, mas Ele me colocou no regaço e caminhou por mim, batalhou por mim. Mas quando começa, a gente não tem dimensão do amanhã. A gente não sabe o que será daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos. Imagine há 40 anos, há 42 anos. Mas Deus trabalha a cada momento. Deus não perde o controle de nada. Deus está apontando cada dia. Deus está pesando cada tempo. Aleluia. Esse contar, pesar e dividir são etapas, é um processo. A contagem é um apontamento. A contagem é um apontamento. É Deus registrando cada momento. E aí fala das oportunidades que Deus nos dá. A pesagem é outro aspecto. É avaliação, é ponderação, é comparação, é aferição, é revisão. Diz, pois pesado é achado em falta, aí entra a justiça de Deus. E Deus usa os 2 primeiros processos para não nos levar para o terceiro. Porque o terceiro é quando a gente não obedece ou a gente não aprende no primeiro nem no segundo. Quando a gente esgota todas as oportunidades, as possibilidades e cada momento que Deus nos chama para ajuste, para confronto. Líderes precisam ser confrontados sempre. Porque tem gente quando ouve uma palavra dessa e diz que é líder, ouve uma palavra dessa, acha que essa palavra não é para ele, porque ele já chegou num patamar que não precisa mais ouvir isso. Se não precisasse, não estava na palavra.
O líder tem que ser confrontado. O retrovisor tem que ser olhado de tempo em tempo. Deus tem que nos levar para a aferição da balança de tempo em tempo. E são oportunidades que Ele nos dá de corrigir, de consertar, de recomeçar, de corrigir as falhas, os lapsos, a negligência, enfim, tudo que não abençoa, que não contribui para o bem, porque Ele não quer dividir o reino e dar para outro. Ele não quer cortar. A terceira etapa é essa, é a cortagem, é a podagem total. É aquilo que Jesus disse em João 15: a vara que não dá fruto, o galho que não frutifica, corta e joga para o fogo. Deus não quer que a gente chegue neste ponto. Por isso que Ele nos leva para etapas. E Deus vai trabalhando cada momento da nossa vida. Deus vai criando circunstâncias, vai trabalhando as circunstâncias mesmo, as pesadas, as contrárias, as adversas. Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. Aleluia. E por isso, irmãos, como líder, nós precisamos ter não só o princípio de honra, mas o princípio de gratidão. Nós precisamos desenvolver o nosso ministério com a humildade, a simplicidade e a prudência, para que a gente não pare de aprender e de crescer. O sonho de todo líder é crescer. Tem algum líder aqui que não quer crescer? Se tiver, você é uma exceção à regra. Eu vou lhe indicar para o Prêmio Nobel da Paz. Todo líder quer crescer. Quer ou não quer? Não importa a área. Na igreja não é diferente. Todo líder quer crescer. Só que crescer, irmãos, tem preço. Crescer tem transtorno. Crescer, diga para o seu irmão, crescer dói. Para crescer tem que ter ajuste. Viu quando o menino vai crescendo? A roupa vai subindo, o sapato não dá mais. Aleluia. Agora, quando a gente cresce com Deus, Ele vai fazendo um milagre, que tudo vai crescendo a contento e dentro da medida. Só Ele sabe fazer isso. Olha para Israel caminhando 40 anos. A Bíblia diz: o sapato não acabou. Deixa eu mostrar o sapato aqui que eu ganhei no meu aniversário. Estou estreando hoje em homenagem a vocês que são livres. O sapato não acabou. Está escrito na Bíblia. A roupa não encurtou, não apertou, não estragou. Está escrito na Bíblia. Como é que aconteceu, pastor? Não sei explicar, porque milagre a gente não explica. Eu sei que Deus estava tratando o povo. Deus estava ajustando as coisas. Mas crescer tem disso. E se nós queremos crescer, nós temos que estar determinados a ser tratados, a ser confrontados, a ser ajustados, a ser corrigidos. Aleluia. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que desde o início da minha caminhada, Deus colocou no meu coração um sentimento de gratidão, porque eu penso que nada mais do que gratidão mexe tanto com Deus, como penso que nada mais do que ingratidão incomoda tanto a Deus. Todas as vezes que eu sou ingrato, eu entro na linha de personalização do próprio diabo, que diante de tudo que tinha, se rebelou contra o seu Deus, o seu Criador, que lhe encheu de toda a honra, de toda a beleza, de todo o esplendor. Nós não
emoção para descrever com palavras o que Deus cercou nos véus, o querubim ungido. Ele é chamado de o sinete da perfeição. Vou finalizar agora dizendo a seguinte frase do John Maxwell. Quem tem a Bíblia de liderança do pastor Maxwell? Quem tem? Levanta a mão aí. Quero recomendar os livros. Eu falei que lá no começo, que uma das marcas, umas palavras que marcavam esse meu balanço ministerial de 25 anos, chama-se investimento, compartilhamento e investimento. E eu estou com a consciência tranquila que se eu sair daqui hoje, eu cumpri o meu dever de me empenhar e de trazer oportunidade para cada crente desta igreja crescer no conhecimento da palavra, na aplicação da sua vida acadêmica e profissional, da sua vida familiar, da sua vida como cidadão, enfim. Aleluia. Disse John Maxwell: líder não troca de posição, muda de nível. Fique de pé para receber esta palavra. Vamos repetir: líder não troca de posição, muda de nível. Olhe para mim. Posição é diferente de nível. Amém? Posição é uma coisa, nível é outra coisa. Eu posso subir de posição sem subir de nível. O Brasil está cheio de gente assim. Nas autarquias, no governo em geral. Gente que está em posição por força política, ou fechada política, mas não entende nada do que está fazendo. Essa é uma das causas dos demandos do Brasil, que tem muita gente em posição que deveria ter um técnico e está um peixe político. Não é isso, irmão? Vamos orar pelo nosso presidente, para Jesus dar saúde para ele sair no tempo certo do hospital e implementar aquilo que ele pregou e as mudanças que ele sonhou. E a igreja tem que acompanhar orando, porque estamos vivendo um tempo de mudança. Aleluia. Mas o que precisa trocar não é só a posição, é nível, é qualidade de quem está na posição. Na vida cristã, na igreja, é a mesma coisa. Líder não troca de posição, ele apenas muda, ele vai subindo de nível. Aleluia. Glória a Deus. Vai subindo em qualidade, vai subindo, vai crescendo em caráter cristão, vai se parecendo mais com Jesus cada dia, vai virando a fotocópia de Jesus. Não é o nome do movimento do Rafael? É do Rafael? Douglas. Jesus cópia. Jesus cópia, em inglês. É um movimento, é um ministério que tem a proposta de motivar, de mobilizar cada cristão a ser a cópia de Jesus. Bota a cópia de Jesus, a foto de Jesus aqui do teu lado, a pessoa olha, é igual, é parecido. O mundo está precisando disso, de ver Cristo em nós, a esperança da glória. E nós temos que crescer nesse nível de comunhão, aleluia, de excelência espiritual, crescer na unção de Deus, crescer na multiplicação dos talentos, crescer na geração de filhos, de fazer discípulos. Aleluia. Nós temos que chegar ao nível, irmãos,
persistir o nível, aleluia, que não nos incomodamos com picuinhas, com coisinhas insignificantes, porque tem líder que está marcando passo, não cresce, ele às vezes até muda de posição, mas de nível está sempre baixando, porque ele está crescendo de nível espiritual, de nível cristão, de comunhão com a palavra, aleluia. Deus está tratando conosco e vai tratar conosco nesta capacitação. E a minha oração e desejo é que todos nós nos deixemos tratar por Deus. Cada momento que estivermos nesta capacitação, Deus vai estar tratando conosco. Vamos orar pelos nossos convidados, que eles vão ser usados como profetas de Deus, e Deus vai continuar tratando conosco. E após esta capacitação, nós vamos estar prontos para um novo começo, para iniciar um período, aleluia, de excelência, de crescimento, de nível na presença de Deus e naquilo que estamos fazendo para Ele, para mudar a história dessa cidade, deste estado, deste país. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Você é o líder que Deus chamou. Fale com Deus, avaliando aquilo que você ouviu hoje. Qual foi a palavra que mexeu contigo? Qual foi a palavra que mais te incomodou? Qual foi a palavra que te deixou mais pensativo? Com base nesta palavra, fale com Deus. Diga alguma coisa para Deus. Converse com Deus. E eu vou estar orando por você agora, sem interferir na sua oração. Eu vou estar orando por você. Fale com Deus com liberdade. Ele te ouve. Ele está atento para você. Você é importante para Ele. Ele te ama. Ele te chamou. Foi Ele que te chamou. Aleluia. O teu ministério está na mão dEle. E Ele conta contigo para esta última arrancada da igreja. Ele conta contigo lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua rua, onde você vive, onde você estiver. Deus conta com você, como líder, como discípulo, como uma cópia de Jesus, como um vaso de barro cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deus nos trouxe ao seu momento, aleluia, a sua base, glória a Deus, para que nós tenhamos um novo começo. Deixa Deus zerar a contagem, o mene da tua vida, aleluia. Ele diz para o rei: mene, contou Deus o teu reino e achou em falta. Deixa Deus zerar a contagem da tua vida, o mene da tua vida. Aceita o aferir da balança de Deus. Abre o teu coração e te entrega na mão do Senhor. Deus zera o teu cronômetro, como no frentista que zera a bomba para reabastecer o tanque. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco neste momento. Ele quer zerar a contagem e diz para você: eu vou te reabastecer nesta capacitação. Eu vou tratar com você, eu vou pesar você na balança, vou dizer as aferições
família, nos deixar ser tratado por Ti. Molda a nossa vida ao Teu critério, ao Teu propósito, aleluia, ao plano que o Senhor projetou para cada um de nós. Aqui estão os vasos, os líderes que o Senhor, aleluia, tem levantado nesse rebanho. Ó Pai, nós oramos, ajuda-nos. Nós queremos ser um canal de bênção para cada membro, para cada congregado, para cada criança, adolescente, jovem, adulto. Nós queremos ser o refletir do Teu brilho, da Tua glória, aleluia, a Tua imagem sobre a vida dessa cidade. Vai tratando, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Estamos na sala da expiação. Queremos que o Teu sangue nos limpe, nos purifique, que a Tua palavra, que é água pura, nos lave, nos lapide. Ó Deus, aleluia, aleluia. Vai moldando a nossa vida, vai trabalhando a nossa vida. Que esta capacitação seja um novo marco no nosso ministério, um novo começo na nossa vida. Que o Senhor revolucione vidas, famílias, a cidade, o estado, a nação, aleluia. Que o Senhor nos levante para este tempo profético, este novo ciclo, meu Deus. Nos ajude a olhar no retrovisor, reconhecer nossas falhas, enfrentarmos nossas limitações, aleluia. Renova a nossa fé, ó Deus, para acreditarmos na possibilidade daquilo que o Senhor quer que nós façamos, daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Uma igreja com propósito, comprometida, que vive em unidade, que vive em comunhão, que leva o ID por todo mundo a sério, que leva o ID fazer discípulos a sério, meu Deus. Nos ajuda a seguir o Teu exemplo de oração, de jejum, de consagração, de dependência do Pai, de valorização das pessoas, aleluia, aleluia, de nos colocarmos à disposição do Senhor para servir e não para ser servido. Deus Santo, nos abençoa poderosamente, dirige todas as coisas neste tempo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vamos louvar, vamos adorar, vamos exaltar.